Jaine, quando as pessoas me perguntam o que eu faço da vida, qual é o meu trabalho, eu sinto dor na barriga, eu sinto vergonha, eu sinto medo dessa pergunta. O que você faz da vida? Essa pergunta ela já me causou dor de barriga, tremedeira, vontade de chorar. E esses dias eu fui convidada a tomar um café na casa de uma preciosa amiga, que também é mãe. E ela compartilhou isso comigo. Ela falou: Jaine, quando as pessoas me perguntam o que eu faço da vida, qual é o meu trabalho, se eu tô trabalhando, eu sinto medo, me dá dor de barriga. E eu falei: eu te entendo, porque eu também já passei por isso. Me dava tremedeira, eu evitava esse assunto quando eu tava em uma mesa e as pessoas ali começavam a falar: e aí, como que vai o trabalho? Como que tá no trabalho? O que você tá fazendo? Ou pessoas em mesa se conhecendo: e aí, o que você faz da vida? Eu sentia medo de quando na roda aquela pergunta ia chegar em mim. Me dava tremedeira, eu ficava apertando a mão do meu esposo. Eu sentia medo dessa pergunta. E quando essa amiga compartilhou comigo: Jaine, essa pergunta me dá dor de barriga, eu falei: olha, esse medo não foi só meu. Esse medo, esse sentimento, essa pergunta, ela provoca dor em muitas mães. E graças a Deus, eu pude contar como eu venci o medo dessa pergunta para ela. E eu trouxe um conforto e uma reflexão e uma estrada a se seguir para essa amiga. E hoje eu quero trazer aqui para você a minha história, como eu venci esse medo, para que você, na sua realidade, possa percorrer. E hoje, essa pergunta, ela é motivo de orgulho para mim. Eu quero própria que essa pergunta chegue até mim. Hoje eu quero que chegue. Porque essa pergunta, ela é a resposta a essa pergunta é o meu sentido de vida. A resposta a essa pergunta, ela tira o véu dos olhos e ela traz novo sentido ao que realmente tem valor. Nós fomos doutrinadas igual um cavalo que está impedido a olhar além disso aqui, ó. A gente foi doutrinado a ver valor só nisso aqui, ó. Nisso. A gente foi ensinado a ver valor nisso. Valor, dinheiro. Então, eu como pessoa tenho valor somente se eu tô fazendo isso. Dinheiro. Se eu não faço dinheiro, eu não tenho valor. E é por isso que você sente medo dessa pergunta. Porque você vê valor no dinheiro. E agora eu vou te lembrar, porque você sabe, lá no fundo do seu coração, da sua alma, você sabe porque é natural, é inato, isso faz parte de você. Você sabe que existe, você esqueceu porque você foi doutrinada a ver valor no dinheiro, no que produz dinheiro. Mas lá no fundo, você sabe, você crescer, você ensinar princípios e valores a essa vida que Deus te confiou, é o que há de mais valioso no mundo.
porque é diferente ficar em casa com a criança e só gritar com a criança, porque gritar de vez em quando, perder a paciência faz parte, porque nós somos seres humanos. Mas nós buscamos sempre mais viver a maternidade como uma via de santificação. Então, errar pode acontecer, somos seres humanos, mas nós buscamos viver a maternidade como uma via de santificação, onde eu a cada dia estarei mais paciente, onde eu a cada dia errei, vou pedir perdão para minha filha. Ah, ela só tem 3 anos. Ela não entende, mas ela vive o exemplo. Ela pode não entender sobre perdão, não entender, mas ela tá entendendo que o seu coração, ele se redimiu, que você olhou no colo, olhou assim no olhinho, ó, falou assim: filha, você perdoa a mamãe? Você me perdoa? A mamãe gritou com você e agora meu coração tá doendo, eu tô sentindo uma dor no meu peito. Você perdoa a mamãe? Você perdoa a mamãe, amor? Me perdoa, meu anjo. É assim que eu faço com a Vera Luz. É assim que eu faço com a Benedetta. Quando acontece de eu, por algum motivo, minha carne ser mais forte que o meu espírito e eu erro, eu corro, olho no olho e peço perdão. Porque eu explicar, filha, perdão é isso e aquilo, não vai adiantar nada. Porque ela ainda não tem maturidade. Mas ela tem. Ela tem, ó, o que a gente estava falando lá no começo, coisas inatas, naturais, que nascem dentro da gente. Então a mamãe olhar no olho, pedir perdão, vai ressignificar aquela dor que eu causei no coraçãozinho dela quando eu gritei. E no meu também, porque eu pedi perdão. E isso fez o quê? A mamãe ir lá no coraçãozinho, tocar o coraçãozinho ferido, não é, filha? É assim que a mamãe faz em casa. E quando a Vera Luz erra comigo, quando ela também deixa a carne dela ser mais forte que o espírito, ela fala: mamãe, você me perdoa? Então, gente, voltando aqui ao que traz realmente valor nas nossas vidas, você percebe que quando o seu filho for comer na rua com outros amiguinhos ou na escola, exemplo da minha filha que esse ano começou a escola e ela almoça na escola, você percebe que naquele momento de almoço, quando ela falar assim: vamos fazer a pregueirinha, vamos fazer a oração antes de comer, você percebe que ela tá levando valor. Você percebe que ela tá levando valor. Ela tá fazendo outras crianças, ela tá fazendo a professora, ela tá fazendo quem estiver ao redor dela refletir, ver, testemunhar. Ela tá testemunhando a oração, o agradecimento àquele alimento que Deus deu. Você percebe que quando o seu filho agradece o garçom, você plantou uma sementinha de respeito, de agradecimento, de educação no seu filho. Você percebe que todos os dias, seu filho, ele é uma sementinha. Vamos pegar aqui, não tem uma sementinha, mas seu filho é uma sementinha, onde todos os dias Deus te dá a oportunidade, de pede perdão pro seu filho, ensina sobre perdão, reage de forma calma a uma situação caótica, ensina sobre domínio próprio, agradece a mulher da biblioteca que tá te registrando o livro ali pra você pegar, ensina sobre agradecimento, sobre respeito, sobre educação. Ama seu esposo, trata seu esposo bem, com doçura. Ensina sobre amor, o amor conjugal, o beijo, o abraço, o carinho, a doçura, o respeito entre marido e mulher é o primeiro evangelho que o seu filho vai ler ou rasurar. Então, como o filho dentro de casa vê o marido e a mulher, se é gritaria, se é baixaria, se é xingamento, como ele vê essa relação, é o primeiro evangelho, é a primeira forma de amor que o seu filho vai experimentar. Então, se ele vê
Mãe e pai que se abraça, pai que chega do trabalho e abraça a mulher, mulher que trata o marido com doçura. Ambos, quando teve uma discussão, vai ali, se abraça, pede perdão, chora. Então, tudo isso, não é que o seu filho tá vendo uma fraqueza, o seu filho tá vendo sobre, uau, olha, a mamãe aquela hora, ela falou de um jeito ruim com o papai, e olha agora, ela foi lá e pediu perdão. Então, o seu filho, ele não tá aprendendo sobre uma fraqueza, e não é negativo que ele experiencie aquele momento, porque ele vai ver que isso acontece, mas que o que importa é o depois, é redimir-se depois, é pedir perdão depois e perdoar. Olha, o papai perdoa a mamãe. Olha, a mamãe e o papai é o primeiro evangelho que a criança lê ou rasura. E depois ela vai para o mundo. Ela vai para o mundo com aquela primeira experiência. Então, a primeira experiência, o que os nossos filhos eles experimentam dentro do lar, são as primeiras crenças que eles vão levar para a vida adulta. Então, casamento é ruim, casamento, homem não presta. Tudo isso influencia no que o seu filho vai acreditar, na bagagem que o seu filho vai levar. Eu sou mãe como você, mãe de duas. Não tive babá, não tive pessoa que me ajuda com a limpeza da casa. Eu tenho uma pessoa que me ajuda uma vez a cada 2 meses. Vocês sabem que casa é todo dia? Então, assim, não tem uma pessoa fixa. Eu sou mãe como você. Se você tem babá, se você tem ajudante do lar, que bom, que bom. Mas eu estou falando aqui para a maioria das mães que muitas vezes pensa, se ela tá falando assim, deve ser porque ela tem ajuda, deve ser porque tem rede de apoio, porque é impossível não surtar. Eu sei que é muito difícil não surtar. E foi a partir daí que eu repito, eu ia falar que eu criei a frase, mas pode ser que outra pessoa também fale essa frase, mas enfim, foi aí que essa frase surgiu dentro de mim. Ou surta ou santifica. A maternidade, ou você vai surtar, ou você vai santificar. E eu escolhi viver a santificação, porque eu cansei de surtar, gente. Então, a Vera Luz, ela nasceu, passou 2 anos e 2 meses, a Benedetta nasceu. E foi ali onde a coisa realmente ficou preta. Já com a coisa fica preta, né, gente? Se a gente não vê a maternidade como uma via de santificação, a coisa fica preta. Mas quando a segunda nasce, você não tem rede de apoio, você não tem uma pessoa que limpa a casa, você não tem uma pessoa que faz a comida, você não tem uma babá que, sei lá, só pra você lavar o cabelo, né? Nós aqui mães sabemos, só pra você limpar os dentes, né? Então, muitas vezes, o dia, ele é bem complicado. A gente chega à noite, eu já cheguei, e até sem a segunda, eu já cheguei, o Nicolau chegar do trabalho à noite, eu falar, fica com ela 5 minutos que eu preciso lavar meus dentes. Hoje eu não consegui, porque tudo a gente vai aprendendo, tudo a gente vai se capacitando. Então, de tanto eu surtar, eu falei, chega, eu não quero mais surtar, eu quero me santificar. Porque ou a maternidade você vai ficar cada dia mais surtada, cada dia mais chata, cada dia uma esposa mais insuportável, ou você vai falar, peraí, ou você também vai dar o seu filho pra creche, falar, toma aqui, educa, que eu não tô conseguindo não. Ou então você vai falar, peraí, eu vou ir trabalhar porque valor pra mim é só o dinheiro. Eu comecei a perceber que ou agora nesse momento eu vou gritar, eu vou surtar, ou nesse momento agora eu vou respirar, vou ter domínio próprio, vou conquistar a paciência e vou agir de forma calma. Eu vou ensinar de forma calma. E muitas vezes, gente, ensinar não precisa de uma palavra, tá? Vamos fazer de conta que eu tô ali arrumando a casa. Hoje mesmo de manhã eu tava arrumando as louças e a Benedetta abriu o armário e começou a pegar pote de vidro, e ali na minha cabeça eu, nossa, se um vidro quebra. Aí eu fui lá, filha, vamos guardar com a mamãe? Vamos guardar? E aí ela pegou como brincadeira, colocar tudo no lugar. Então, gente, ou ali eu ia
surtar, né? Benedetta, eu já tô aqui arrumando as louças e você já vai fazer bagunça de lá? Então ou a gente vai surtar ou a gente vai... Sem nenhum... Tá me entendendo? Então vamos supor que ali um vidro cair e quebrasse. O que já aconteceu. Se eu soltar um grito, eu vou somente ensinar sobre medo, sobre desespero. Pensa, eu vou provocar outros sentimentos ali nela. E pra quê? O grito vai resolver o quê, gente? O pote já ia ter quebrado. Então a gente, ó, sem falar nada, eu não precisaria falar nada. Pego a vassoura, varro e ali ela vai o quê? Gente, olha tanto que Deus é bom. Falando em vassoura, olha ela ali com a vassourinha na mão. Olha ali, gente, olha lá. Olha lá, com a vassourinha na mão. Ó, lá na cozinha dela, com a vassourinha na mão. Você vai varrer, meu amor? Vai varrer? Porque, gente, mesmo que eu não fale nada, ela tá vendo, ó, a mamãe pegou a vassoura, a mamãe tá catando os cacos. Como hoje não aconteceu, mas como já aconteceu outros dias. Então, o exemplo, gente, ele ensina. A gente muitas vezes não precisa falar uma coisa. Benedetta, isso não pode, Benedetta. Não precisa falar. Ela vai entender, vixe, quebrou, olha, a mamãe tá tendo que arrumar. Ah, mas a mamãe não gritou. Ó, mas a mamãe pra arrumar só pegou a vassoura e tá varrendo. Então, gente... Ou você surta, ou você santifica. E enquanto você vive a maternidade só como uma forma de surto, nossa, esse menino não quer dormir. Nossa, esse menino só faz sujeira. Esse menino pra comer só faz sujeira. Gente, como que você quer que o seu filho ele tenha um comportamento de adulto se ele é um bebê? O seu filho nunca comeu. Ele tá começando a comer agora. Como que você quer que ele coma certinho? Ele é um bebê. Tudo é fase, gente, tudo é processo. Então, e você quer pular esse processo natural do seu filho experimentar, esse processo que acontece na minha casa, acontece na casa da vizinha e da outra, você quer cortar, eu vou viver uma maternidade onde eu emboco ali meu filho a todo custo, mas eu não quero sujeira, a minha casa suja, da vizinha suja, da outra suja. Isso se chama introdução alimentar, isso se chama maternidade. Ou você vai surtar, eu tô cansada de limpar, olha, e o esposo chega em casa, eu tô cansada, eu tô destruída, pega aqui esse menino, eu tô com dor nas costas. Eu entendo, eu também tô. E não é que porque hoje eu percorro a via de santificação que eu não tô com dor, gente, que eu não tô cansada, eu também tô. Mas glória a Deus, essa é a minha estrada, esse é meu processo, esse é meu período. Elas vão crescer e depois é elas que vão me ajudar a limpar. Gente, isso, o fato de limpar sempre, o fato de... as tarefas da maternidade, elas são para nos santificar. Para hoje você tá mais paciente de ontem. Para hoje você tá mais capaz que ontem. Vai passear com seu bebê, amor? Vai passear, gente? Seu mamãe Abi. É a forma como você vive que vai mudar a sua realidade. Se você limpar ali o chão 300 vezes no dia, porque eu limpo 300 vezes no dia. Tomou o café da manhã, sujou o chão, sujou a mesa, sujou a cadeirinha de comer. Depois do almoço, sujou de novo. No lanche, sujou de novo. Aí, sei lá, finalmente sentei, vou ler a Bíblia, vou beber um chá. Mamãe, vem me ajudar aqui com o cocô. Mamãe, aquilo. Então, é tudo como a gente vive. Se eu vou limpar 300 vezes... Nossa, mas sujeira, eu tô cansada. Se eu vou limpar, eu tô surtando. Se eu vou limpar assim, ou se eu vou limpar, isso vai passar. Ela vê meu limpando. Gente, a Benedetta, agora eu tô agora aqui falando, eu tô graças a Deus, lascada em um bom sentido. Ela vê uma sujeirinha no chão, ela pega a sujeirinha, e quer me dar. Por quê? Porque vê a mamãe limpando. Então ela viu tanto a mamãe limpar que ela entendeu que a sujeirinha no chão é... Gente, na verdade agora eu quero atualizar aqui. Ela começou assim, via a sujeirinha no chão, aí eu até comentei com o Nicoló, amor do céu, tamo lascado no bom sentido. Vê uma sujeirinha no chão, quer me dar, quer dar pro Nicoló, começou a dar pra ele também. Fez na casa da minha mãe, da vovó, né, Deta? Agora já sabe onde é o lixo. Gente, de tanto ver, observar, agora ela pega, vai lá, abre o armário, o lixo fica dentro do armário, abre o armário, abre a tampinha e joga. Vocês, mães, eu vejo muita mãe, muita esposa
perder a oportunidade de abençoar a família e amaldiçoar filhos e famílias. Ah, porque menino custoso, menino, sei, eu não quero nem falar essas palavras, mas já cansei de ver, ouvir, e eu falo, as minhas filhas são abençoadas, as minhas filhas, elas são calmas, as minhas filhas, e gente, não sou nem eu que falo, as pessoas falam. Vou no parquinho, o que você dá para suas filhas comer que elas são quietinhas desse jeito? Que você... esses dias fizemos uma reunião. Vem cá, meu anjo. O Brum. Esses dias fizemos uma reunião pra saber o que vamos fazer pro Natal. E aí tinha um casal novo, assim, que não é muito do nosso convívio. E aí a mulher falou: ô, meu anjo, o que foi, bebê? A gente foi fazer uma reunião entre o pessoal do Natal, e ali um casal que não era muito do convívio pegou e falou: nossa, elas são tranquilas, né? Elas são quietinhas, é sempre assim? E aí a minha resposta foi: olha, nós somos seres humanos e elas são crianças, então acontece de elas fazerem uma baguncinha, são crianças brincam, mas sim, geralmente elas são quietinhas, são comportadas, são educadas. E ali tinha outro casal, né, na mesa, que são mais do nosso convívio, e a própria mãe, essa mulher do outro casal, pegou e falou assim: não, Jaine, elas são quietinhas sim, elas são calminhas sim, porque ela é calma, né? E aí começou a falar sobre mim, sobre o espelho das crianças, e ali eu só fiquei calada. E dentro de mim só uma gratidão a Deus, porque tudo isso foi um percurso, gente. Eu lembro, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu lembro de estar vivendo a via do surto e não a via da santificação, e estar vivendo ali na pressa, na correria, tudo era muito apressado, era muito corrido. E aí eu entrando no elevador rápido com as meninas pra descer pra lavanderia pra lavar as roupas. E ali, esse dia, o Espírito Santo, ele me revelou algo muito poderoso. Que a minha pressa, ela estava sendo passada para a Vera Luz, que já estava começando a viver na pressa. E ali, eu vi ela entrando dentro do elevador com muita pressa e agitação, e aquilo me feriu profundamente. E eu olhei pra mim e eu vi quem tá correndo atrás de mim, quem que tá me apressando, porque eu tô com essa pressa de descer pra lavanderia pra lavar. O que aconteceu comigo? E ali eu tava nessa via, porque não é de um dia pro outro, né? Você vai falar, e eu decido viver a vida da santificação, e não dá do surto. Mas não é que você simplesmente decidiu e você vai acordar na via de santificação, você vai acordar santa, né? O mérito, ele vem da prova. Então, é só vivendo a situação, ou seja, entrando no elevador e não entrando frenética, entrando com calma, é só vivendo, né, vendo o copo quebrar e não gritar, não surtar. Então é vivendo a provação mesmo, que você vai vivendo de forma santa, né, a provação, que você vai se santificando dia após dia. E ali eu vi ela toda apressada, toda agitada, toda ansiosa, e eu falei: Senhor, me ajuda, transforma-me, Senhor. Espírito Santo, me dê os seus frutos. Espírito Santo, dá-me o fruto da santificação. Espírito Santo, dá-me o fruto da paciência, dá-me o fruto da calma, dá-me o fruto do domínio próprio, para que as minhas filhas tenham o espelho da paz, o espelho do domínio próprio, o espelho da calma, da paciência. Elas tenham esse exemplo, essa vivência. E, gente, primeiro eu me transformei, né, para as minhas filhas também serem transformadas, não foi, meu amor? Porque a mamãe vê valor nessa criança que vai ser uma adolescente, que vai ser um adulto, que vai ir pro mundo, que vai ser uma criança que vai ir pra escola. Não vai ser frenética, não vai ser ansiosa, não vai ser agitada, mas vai ser a
calma, vai ser a paciência, vai ser a tranquilidade, vai ser o domínio próprio. Não é, meu amor? Começa aqui, ó, dentro de casa. Começa aqui, ó, vendo a gente. Então, primeiro eu precisei me transformar. E ouvir aquela mãe falando assim, sabe, gente? Não, elas são sempre tranquilas, sempre calminhas, mas ela é calma, né? Ela é tranquila. E aquilo foi um bálsamo na minha alma. Que só a maternidade pode fazer isso comigo, gente. Deus fez isso comigo através da maternidade, né, meu amor? Você quer uma maçã? Quer uma maçã, meu bem? Você quer a mamãe morder pra ficar mais fácil? Uhum. Se você não vê valor no seu esposo que vai pra guerra todos os dias, e você também, não é que o esposo foi pra guerra e você tá sentada no sofá, né? Você tá em casa na sua guerra dentro de casa, com aquilo que Deus confiou a você. Então, cada um na sua guerra, cada um na sua função. Se você foi pra guerra e não vê valor na sua guerra, você não vê isso como uma via de santificação, é claro que você vai ver valor naquilo que te ensinaram que é valor. Mas será que é isso que é valoroso mesmo? Se você não vê valor no seu esposo que chega do trabalho e encontra a casa onde você deu o seu melhor, né? Eu ia falar encontrar a casa em ordem, encontrar a casa limpa, encontrar a janta pronta, mas não é sempre que ele encontra a casa limpa em ordem, mas geralmente ele chega a encontrar a casa no melhor que você conseguiu dar, né? Então seu esposo chega, tem uma velhinha acendida, seu esposo chega, tem um chazinho quentinho, seu esposo chega, você fez a comida que ele gosta. Então, se você não vê valor nisso, né? Nossa, hoje, ufa, eu dei o meu melhor. O meu esposo acabou de chegar da guerra dele. E ufa, agora finalmente, sei lá, eu vou poder tomar um banhozinho, meu esposo vai brincar com as crianças. Se você não vê valor nisso, no seu esposo que chega, que brinca com as crianças risada, você indo tomar seu banho, a jantinha pronta, a velhinha acesa. Se você não vê valor nisso, é claro que você vai ver valor só nisso. Então, eu reaprendi, eu resgatei esses valores, porque eu também fui aquela tradicional criança ensinada a, vai estudar, vai pra faculdade, vai formar, vai trabalhar, vai viajar o mundo, vai construir carreira e depois, se sobrar um tempinho, você casa, porque casamento não é bom, o homem não presta. Então, quando eu estava grávida, quando eu tive a Verinha, as perguntas já começam desde que você tá grávida, né? E aí, mas você já tem algo em mente pra você trabalhar depois que nascer? Aí nasce, e aí, o que você faz da vida? Então aquela pergunta, ela me causava tremedeira, dor de barriga, vontade de chorar, de gritar, de sumir daquela mesa, de sumir daquela resenha, daquela casa onde começou aquele assunto de trabalho. Por quê? Porque o valor era realmente, nossa, mas eu só tenho valor se eu tá exercendo a faculdade que eu fiz, mas eu só tenho valor se eu tô fazendo dinheiro, mas eu só tenho valor se eu falar que agora eu trabalho num shopping, eu sou vendedor, eu sou empreendedor, eu tenho... Então, o valor, ele tá relacionado ao dinheiro, na cabeça de 99,9% das pessoas. E Deus, ele simplesmente iluminou o meu relacionamento com Deus, ele tirou os véus dos meus olhos, ele iluminou a minha mente e eu busquei informações. Eu busquei informações em referências que são realmente felizes. O que é a real felicidade? É fácil, gente, a gente ser feliz numa viagem. Quem não é feliz viajando, dando um banho no mar? Mas a felicidade genuína, ela é aqui, ó, na hora que o vidrinho quebra e você não grita. A felicidade genuína é realmente onde eu tô morta de cansada, mas ufa, meu esposo chegou e agora eu vou tomar um banho quentinho, eu vou hidratar meu corpo, eu vou beber um chazinho. A felicidade genuína, ela é essa felicidade que acontece no ordinário. Tem algo de santo, tem algo de extraordinário. Todos os dias, no ordinário. E isso só vai acontecer quando você ver valor. Quando você realmente ver e viver o valor disso. Eu tô ensinando a minha filha a agradecer. Eu tô me ensinando a minha filha a orar. Eu tô ensinando a minha filha a ser constante. Mãe, eu não quero ir pra igreja hoje. Mãe, deixa eu ir na casa da vovó. Eu não quero.
Filha, mas é importante a gente ir na igreja, porque lá a gente vai sentir a presença de Deus, porque lá a gente vai participar da ceia. Sabe o momento da ceia? Pega na mãozinha de sua filha, mesmo que ela não vá ceiar, leva ela lá naquele momento com você, a participar disso, a começar a querer isso, a viver isso. Se ela não viver, como que ela vai desejar? Então você tá ensinando a sua filha que sujou, limpou, mesmo que você não fale nada, ela tá vendo, gente. A maior linguagem é a não verbal. A linguagem não verbal é a que mais ensina. Então, o abraço, você marido que chega depois do trabalho, vai lá, abraça sua esposa, você esposa que recebe o marido com chá quentinho, tudo isso, a criança, ela não tá ouvindo nenhum verbal, mas ela tá vendo toda essa linguagem de amor não verbal acontecendo. E se você não vê valor nisso, você não vai fazer o chazinho pra esperar o seu esposo. Se você não vê, esposo, valor na sua esposa que te esperou com uma janta, na sua esposa que tá cheia de dor, mas te esperou sem murmuração, se você não vê valor nisso, se vocês não veem valor nisso, vocês vão delegar o seu filho para outra pessoa, você vai ir viver a sua vida e perder. Você vai perder uma oportunidade de se santificar e de se sentir realmente útil e feliz. Porque o que tem de mais útil no mundo o que é utilidade? Qual é a sua régua de utilidade? Qual é a sua régua? Utilidade é você querer colocar um adulto no mundo educado, um adulto no mundo com mais inteligência emocional, um adulto no mundo que vai levar boas novas ao mundo. Ou você quer levar um adulto triste, um adulto reclamão, um adulto mal educado, um adulto infeliz. Então, é só quando a gente começa a ver valor nisso e viver a maternidade como uma via de santificação. Então, em vez de eu só reclamar de eu limpar, em vez de eu só reclamar desses trabalhos de casa, eu vou fazer com amor. Eu vou fazer porque isso me torna mais capaz. Assim que eu tive a Vera Lu, gente, eu lembro até hoje, eu consegui bater uma máquina de roupa. Era, meu Deus, hoje eu consegui lavar roupa! Uhul! Hoje eu consigo lavar roupa, eu consigo dobrar roupa, eu consigo fazer comida, eu consigo lavar as louças, eu consigo dar uma aspiradinha na casa, eu banho as duas. Então, a gente vai se capacitando. Então a maternidade, ela é uma via de capacitação. A gente vai ficando mais capaz e a gente vai ficando mais santa, ou mais surtada ou mais santa. Eu tô mais paciente, eu tô mais capaz, eu tô mais virtuosa, eu tô mais feliz, porque eu tô deixando a fonte de águas vivas, eu tô deixando Deus, o coração de Jesus, mais feliz. E consequentemente, ele tá me derramando felicidade. Felicidade não pela roupa nova, não pela viagem a mais, mas felicidade simplesmente porque o meu marido tá chegando em casa com boas novas. Felicidade porque a minha filha tá falando que falou pro pessoal na escola orar antes da comida. Felicidade porque a gente foi na biblioteca e ela agradeceu a bibliotecária pelo livro que ela pegou emprestado. Felicidade porque o feijão caiu no tapete e elas me viram recolher e começaram a me ajudar. Então, tudo se transformou na minha vida quando eu deixei de ver valor no dinheiro e passei a ver valor naquilo que realmente tem valor. E eu tive que buscar essa informação. Eu comecei a ver pessoas realmente prósperas, não só de dinheiro, mas onde você só da voz vê que é uma pessoa feliz, vê que é uma pessoa realizada, que é uma pessoa que não se importa com a opinião dos outros. Eu aqui tô falando pra vocês e vai ter milhões de pessoas que discordar, Jaine, mas olha, eu discordo. Eu me sinto muito feliz indo trabalhar. Tudo bem, eu também me sinto muito feliz trabalhando. Mas nesse momento, eu me sinto muito mais feliz
cuidando do meu lar, das minhas filhas, porque é a minha fase. Eu não sei se Deus quer que eu seja sempre mãe a minha vida inteira, que seja feita a tua vontade, Deus. Mas nesse momento, a minha fase é essa, eu vivo hoje. Hoje eu sou mãe, então eu não quero ir pra lugar nenhum, gente. Eu não quero, porque eu quero estar aqui, ensinando as minhas filhas, sendo exemplo para as minhas filhas e aprendendo, porque ao mesmo tempo que eu tô aqui para ensinar elas, a maternidade, ela foi a minha maior escola. Foi o período da minha vida, está sendo o período da minha vida onde eu mais tenho aprendido, onde eu mais tenho crescido, me santificado, me tornado virtuosa, me tornado poderosa, porque eu sou uma mulher intercessora poderosa. Eu não sou nada, né? Deus que é tudo. Mas através de Deus, Ele derrama sobre mim e eu intercedo pela minha família, pelo trabalho do meu esposo, pelas minhas filhas. E o meu esposo chega em casa com boas novas. Então, ou você vai surtar e entrar nesse elevador agitada, você vai lavar essas louças com raiva, com agitação, ou você vai se santificar, vai pôr um louvor, vai adorar a Deus, vai pôr uma pregação na televisão. O que foi, meu anjo? E vai fazer as coisas, gente, com glória, com cansaço, sim, mas com essa é a minha guerra. E essa é a... Que mérito eu vou ter sem lutar? Gente, sem lutar a gente não tem mérito. Então a paciência não é eu vou ser paciente, simplesmente você vai ser paciente. Ela é uma conquista diária. A calma é uma conquista diária, a paz ela é uma conquista diária. E ver valor no que realmente tem valor, isso também temos que conquistar, né? Porque, sei lá, há 100 anos atrás, não era assim, mas a gente foi sendo educado a Girl Power, direitos iguais. Eu não quero ter direitos iguais com meu esposo. Eu não quero, gente. É ele, é natural dele, do homem ir pra caça, ir pra luta, prover, liderar, proteger. Não sou eu que tenho que proteger, é ele. Eu tenho que embelezar, eu tenho que trazer doçura, que trazer a calma. Então, o marido, ele pode até te ajudar a passar um paninho na mesa, mas ele nunca, gente, nunca vai ter a sensibilidade. Ele nunca vai ter a sensibilidade de colocar, sabe, um caminho de mesa assim no centro da mesa, de embelezar, de pôr uma planta na mesa. O marido, ele pode te ajudar a limpar, mas quem vai trazer a beleza é você, porque isso é natural de nós mulheres. E isso entra na função de cada um, né, gente, que eu posso estar trazendo aqui pra vocês futuramente. É muito importante também Deus tirar o nosso véu dos olhos sobre as funções, porque tem muita mulher sendo homem e muito homem sendo mulher. E aí o casamento, como que ele vai ser funcional? Como que ele vai ser uma via de melhora se as funções estão erradas? Então, e tudo isso foi as doutrinas que nos fizeram acreditar que eram corretas, né? Então, somente quando eu vi valor no meu esposo, que vai pra guerra e chega, eu tô esperando ele com o chazinho, nas minhas filhas, que são consideradas calmas, educadas, somente quando eu vi valor nesse poder que eu tenho de estar aqui em casa e estar intercedendo pelo meu esposo que tá lá fora, na minha filha que tá lá na escola, somente quando eu vi valor nessa santificação que eu conquisto a cada dia, foi que eu não tive mais medo dessa pergunta. E aí eu contei esse testemunho pra minha amiga que me chamou pra tomar o café. E falei, é só quando você vê valor na criança que você tá formando e que vai fazer a diferença no mundo. É só quando você vê valor no seu esposo que vai pra guerra e chega em casa e você deu o seu melhor. Quando você entender que o que é mais valioso não é esse pedaço de papel que você tá perdendo. Você tá perdendo a felicidade genuína, indo buscar o que, Deta? Você tá perdendo uma via de se santificar, de ser feliz, de melhorar, de crescer e de ir pro céu. Não porque você trabalhar fora, você não vai pro céu, não é isso. Mas qual é a sua maior missão? É fazer dinheiro ou é voltar pro céu?
Então, você pode trabalhar fora e ir pro céu, é claro que você pode, como você pode ficar o dia inteiro em casa e ir pro inferno, porque tudo tá em como você vive. E se eu ficar o dia inteiro em casa com as crianças, mas eu só tô reclamando, eu só tô gritando com as crianças, eu só tô amargurada com meu esposo, e aí? Fiquei em casa o dia inteiro, eu vou pro céu? E a mulher que foi lutar, foi ganhar um salário a mais no mundo, ela foi exemplo de Jesus no trabalho, os poucas horas que estava com o filho, ela estava com os frutos do Espírito Santo, né? Paciente, alegre, calma. Então, não é sobre isso. Eu não tô falando que quem vai trabalhar fora não vai pro céu, mas é como você vive isso, né? Mas o que eu tô querendo mostrar aqui é isso aqui agrada mais o coração de Deus do que você ter um salário a mais em casa. E é isso aqui, você viver isso, a forma como você vive isso, que vai te trazer mérito, né, Deta? Isso, pessoal, eu acho que deu pra entender a mensagem, né, Deta? Eu quero finalizar aqui fazendo uma oração. Pai poderoso, que estás nos céus, que o teu amor entre, estronde, radia, exploda no coração de cada mãezinha que ouviu a tua palavra nesse vídeo. Que o teu amor, Senhor, tire o véu, quebre os paradigmas, as crenças, aquelas que não pertencem a ti, que não pertencem ao teu reino, que derretam em nome de Jesus. Que a tua verdade, que a tua vontade seja revelada a cada mãezinha aqui presente. Que essas mães, Senhor, enxerguem valor onde o Senhor vê valor. E que elas, Senhor, dia após dia, na guerra diária, dentro de casa, ou fora de casa também, que dia após dia, elas consigam reagir, viver a guerra de forma consciente para conquistar méritos, para conquistar paciência, para conquistar capacidades, virtudes, para se tornar mais alegre, mais realizada, mais santa. Que a guerra seja vivida não como um esforço, mas como um meio de grandes conquistas. Que elas vivam, Senhor, as dificuldades como meios de conquistas. Conquistas invisíveis, Senhor. Não são conquistas invisíveis no sentido, elas não são materiais. Conquistas imateriais, Senhor. Revela as conquistas imateriais, Senhor, a essas mães. A nós, mamães. Que o teu Espírito Santo derrama chuva de virtudes e de bênçãos a nós, mamães, a nós, mulheres intercessoras, para que nós possamos viver o nosso real propósito, a nossa real missão, para que nós possamos interceder, Senhor, pelos nossos filhos e as nossas filhas, os nossos esposos, para que nós possamos ser a calma, a paz, a beleza, a doçura no mundo, para que nós possamos, Senhor, colocar maridos e filhos e filhas nesse mundo para guerrearem para o teu reino, para serem espelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, em nome de Jesus. Que a tua paz, que excede todo entendimento, esteja com cada uma de nós. Amém e amém.